Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Nós estamos hoje no nosso 24º encontro. Seja bem-vindo você que caiu aqui de paraquedas pelo YouTube. Eu sou o Padre Maurício Inácio, da paróquia de São Cristóvão. Nós estamos fazendo a leitura da Sagrada Escritura e convidamos você para esse nosso itinerário. Ao fim do vídeo, deixe o seu gostei ou o seu não gostei. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que possamos também fazer a Sagrada Escritura a chegar com a sua mensagem a muitas pessoas. Estamos hoje começando a ler o capítulo 9 da carta de São Paulo aos Romanos. Versículo 1: digo a verdade em Cristo, não minto, e minha consciência dá testemunho no Espírito Santo. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a tal ponto que desejaria ser eu mesmo separado de Cristo em favor de meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Eles são israelitas, a eles pertencem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à carne, o Cristo, que está acima de tudo, Deus bendito para sempre. Amém. Não que tenha falhado a palavra de Deus. De fato, nem todos os descendentes de Israel são Israel. E não é por serem descendentes de Abraão que todos são seus filhos. Mas é em Isaque que terás a tua descendência. Isso significa que não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência. De fato, são estes os termos da promessa. Por esta época eu virei e Sara terá um filho. Não é só. Há também Rebeca, que concebeu gêmeos de um só homem, Isaque, nosso pai. Antes mesmo de eles nascerem e terem feito algo de bem ou de mal, para que o propósito de Deus permanecesse segundo a eleição, não fundado sobre as obras, mas na vontade daquele que chama, foi-lhe declarado: o mais velho servirá ao mais novo, conforme está escrito: amei Jacó e rejeitei Esaú. Que diremos então? Haveria porventura injustiça em Deus? De modo algum. Com efeito, ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Portanto, não depende da vontade ou dos esforços do ser humano, mas somente de Deus, que usa de misericórdia. Com efeito, a Escritura diz a respeito do faraó: eu te levantei para mostrar em ti meu poder e para tornar meu nome conhecido por toda a terra. Assim, pois, ele faz misericórdia a quem ele quer e endurece a quem ele quer. Aqui São Paulo já está começando a separar os filhos da promessa dos filhos de sangue. Com Agar, Abraão também teve um filho, Ismael, mas ele não é filho de Abraão.
ele não tinha descendência. É de Isaque que vem a descendência. Portanto, São Paulo vai clareando que não é o sangue que faz a eleição filial, mas a vontade de Deus mesmo. Versículo 19. Então me dirás, que tem ele ainda a censurar? Quem pode jamais resistir à sua vontade? Ó homem, quem és tu para contestares a Deus? Porventura vai o vaso de barro dizer a quem o modelou: por que me fizeste assim? Acaso não pode o oleiro da mesma massa fazer um vaso para o uso honroso e outro para uso desonroso? Também Deus, embora quisesse manifestar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com muita longanimidade vasos de ira, já preparados para a destruição. E isso a fim de tornar conhecida a riqueza de sua glória para com os vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Ele nos chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como diz em Oséias: aquele que não era meu povo, eu o chamarei meu povo, e a não amada chamarei amada. E lá onde lhes foi dito: vós não sois meu povo, ali serão eles chamados filhos do Deus vivo. Por sua vez, Isaías brada a respeito de Israel: mesmo se o número dos filhos de Israel for como a areia do mar, o resto é que será salvo, pois o Senhor cumprirá plena e pontualmente sua palavra sobre a terra. É como predisse ainda Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado uma descendência, nos teríamos tornado como Sodoma e teríamos ficado semelhantes a Gomorra. Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão, nós vemos no Evangelho. Deus é livre. As pessoas gostam de destacar a misericórdia de Deus, as pessoas gostam de destacar o poder de Deus, as pessoas gostam de destacar a inteligência de Deus, mas é preciso lembrar também que Deus é livre e plenamente livre. Versículo 30. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram justiça, a justiça que vem da fé, enquanto Israel, que procurava seguir uma lei de justiça, não chegou até esta lei. Por quê? Porque queriam conseguir pelas obras e não pela fé. Assim tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma pedra que faz cair, mas quem nela crer não será envergonhado. Irmãos, do fundo do meu coração, desejo e elevo minha oração a Deus, que eles cheguem à salvação. Sou testemunha de que eles têm zelo por Deus, porém não segundo o conhecimento, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Cristo é a finalidade da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, embora haja a eleição do antigo povo, não se trata de sangue, mas da promessa. E todo aquele que crê em Cristo, o Filho de Deus, também pode encontrar salvação, também pode se tornar filho de Deus. A filiação divina não está no sangue, mas está na vontade divina. E os pagãos que têm fé também podem encontrá-la. Versículo 5. Em relação à justiça que vem da lei, Moisés escreve: quem cumprir estas coisas, por elas viverá. Todavia, a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração: quem subirá ao céu para fazer descer o Cristo? Ou quem descerá ao abismo para fazer subir o Cristo dentre os mortos? Na realidade, que diz a Escritura:
A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra não é a palavra da fé que proclamamos. Se, pois, com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É com o coração que se crê para a justiça e com a boca professa-se a fé para a salvação. Com efeito, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se ninguém proclamar? E como o proclamarão se não forem enviados? Assim é que está escrito: como são formosos os pés dos que anunciam boas novas. Nem todos, porém, obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou no que ouviu de nós? Logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Claro que sim, pois por toda a terra difundiu-se o seu som, e até os confins do mundo as suas palavras. Pergunto ainda: porventura Israel não ficou sabendo? Moisés é o primeiro a dizer: eu despertarei em vós ciúme de um povo que não é povo. Contra um povo que nada entende, provocarei vossa ira. E Isaías chega a dizer: fui encontrado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. E referindo-se a Israel diz: o dia inteiro estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Capítulo 11. Eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum. Com efeito, eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele antes conheceu. Por acaso não sabeis o que diz a Escritura na passagem em que Elias interpela Deus contra Israel? Senhor, mataram os teus profetas, demoliram teus altares, e eu fiquei só, e querem tirar minha vida. E que resposta lhe dá a voz divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também agora, em nossos dias, subsiste um resto por livre escolha da graça. Todavia, se é pela graça, já não é em razão das obras. Do contrário, a graça já não é graça. E então, Israel não conseguiu aquilo que está procurando. Só os escolhidos é que o conseguiram. Os demais se tornaram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz: que sua mesa se torne um laço e uma armadilha, causa de queda e castigo. Que seus olhos se escureçam para não verem, e tu mantenhas sempre curvadas as costas deles. Eu pergunto, pois, porventura eles tropeçaram para cair de vez? Não, de modo algum. O passo em falso que deram serviu para a salvação dos gentios, e isso para despertar ciúme neles. Ora, se o passo em falso deles significou riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a adesão de todos eles. Então todos os israelitas serão salvos? Não. E sou eu que estou dizendo? Não, São Paulo. Um pequeno resto pode encontrar a salvação se abrirem à graça. Portanto, toda religião salva? É evidente, não. Os satanistas não vão causar salvação nenhuma. Eles estão procurando a danação. Imagine, parece inconcebível, mas existem religiões satânicas. Todas as religiões são boas? Evidente que não. Assim também, todas as religiões são iguais? Não, elas são distintas, e umas melhores do que as outras.
E para nós só há uma religião verdadeira, fundada por Cristo, e é nos méritos de Cristo que nós encontramos a salvação. Então, há um pequeno resto que se abriram à graça em Israel, mas é porque eles se abriram à graça. Não é por causa do sangue, nem porque são judeus é que vão encontrar a salvação. Versículo 13. A vós, gentios, digo: enquanto eu for apóstolo dos gentios, honrarei o meu ministério, na esperança de despertar ciúme nos da minha raça e assim salvar alguns deles. Se o afastamento deles foi reconciliação para o mundo, o que não será a sua acolhida, senão uma passagem da morte para a vida? Aliás, se as primícias são santas, a massa toda também é santa. E se a raiz é santa, os ramos também são santos. Se alguns ramos foram cortados e tu, oliveira silvestre, foste enxertada no lugar deles, e assim te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glories à custa dos ramos cortados. Se mesmo assim te gloriares, toma consciência de que não és tu que sustentas a raiz, mas é a raiz que te sustenta. De fato, essa imagem é muito bonita. Os pagãos são como que enxertados naquele tronco. Os ramos que foram cortados, eles foram queimados, e os pagãos ali foram enxertados. Estão na raiz, mas não por mérito próprio, mas por mérito daquele que ali enxertou. Alguns ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Bem, esses ramos foram cortados por causa da incredulidade deles. Tu, porém, é pela fé que estás firme. Portanto, não te ensoberbeças, antes teme. Com efeito, se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Repara na bondade e na severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para contigo, bondade. Contanto que perseveres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Deus é bastante poderoso para enxertá-los de novo. Com efeito, se tu foste cortado da oliveira silvestre, à qual pertencias por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais eles serão enxertados em sua própria oliveira, à qual pertencem por natureza. Então, de fato, eles são a raça escolhida, mas aqueles que não aderiram a Cristo foram tirados dessa eleição. E aqui parece-nos que fica bem clara a parábola de nosso Senhor. Eu sou a videira, e vós os ramos. E aqueles que derem frutos, o Pai podará, para que possam dar mais frutos ainda. E aqueles que não derem frutos serão cortados e serão jogados ao fogo. De fato, é importante resgatar essa predileção, essa eleição, porque tudo que Deus faz é bom. Quando vem a Idade Média e o nestorianismo, se não me falha a memória, quer dispensar o Antigo Testamento, a igreja condena, porque ali tem uma palavra revelada, ali Deus falou também, só que incompleta. Faltava a revelação plena, nosso Senhor Jesus, mas ali também é palavra de Deus e também deve ser guardada. Israel é o povo eleito, mas aqueles que não aceitaram Jesus foram cortados desse ramo, foram cortados dessa oliveira. Versículo 25. Para que não confies demais em vossa própria sabedoria, irmãos, desejo que conheçais este mistério. O endurecimento de uma parte de Israel vai durar até que tenha entrado a totalidade dos gentios. E então todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, ele removerá as impiedades do meio de Jacó. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. De fato, quanto ao Evangelho,
Eles são inimigos para benefício vosso, mas, como povo escolhido, são amados por causa dos pais. Com efeito, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Como vós outrora fostes desobedientes a Deus, agora alcançastes misericórdia pela obediência deles. Agora são eles que desobedecem, dando ocasião à misericórdia de Deus para convosco, a fim de que também eles alcancem misericórdia. De fato, Deus incluiu todos na desobediência, a fim de ser misericordioso para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Como são insondáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu-lhe alguma coisa para receber uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Aqui parece-me um pouco a influência do que a liturgia viria a concluir a oração eucarística, né? Per ipsum, cum ipso et in ipso. Com ele, por ele e para ele, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e pelos séculos dos séculos. Esse louvor que brota do coração do homem em Cristo Jesus, que reconcilia judeu e grego, reconcilia israelita e pagão, e é ele o único caminho para o Pai. Capítulo 12, a vida cristã. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Bem, depois de ter falado sobre a eleição, depois de ter demonstrado que os pagãos podem encontrar a salvação pela fé, agora essa fé precisa demonstrar vida. E aqui é bem preciso. Eu vos exorto, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Versículo 3. Pela graça que me foi dada, recomendo a cada um de vós: ninguém pense em si mesmo mais do que convém, mas pense em si com sobriedade, conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Como num só corpo temos muitos membros, cada qual com uma função diferente, assim nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e cada um de nós membros uns dos outros. Temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. É o dom da profecia? Profetize em proporção com a fé recebida. É o dom do serviço? Prestemos esse serviço. É o dom de ensinar? Dediquemo-nos ao ensino. É o dom de exortar? Exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. Outra vez, ele retoma aquilo que ele escreveu aos Coríntios. Embora muitos membros formamos um só corpo, aqui ele diz exatamente a mesma coisa. É interessante essa teologia de São Paulo. A vida de um cristão, ela é importante por si mesma, mas ela também é importante para toda a igreja. E cada um é diferente, cada um tem um dom próprio, mas todos são importantes. Nesses últimos anos que eu tenho me dedicado aos leigos, a vida de um leigo, seja no seu matrimônio, seja na sua vida de solitude, seja na sua vida de viúva, de viúvo, a vida de um leigo com fé, anima um padre. O padre vai ficando feliz, fala, poxa, estou sendo útil para alguma coisa. Quando os leigos não vão bem, o padre desanima um pouco. Ele fica um pouco desanimado. Poxa, eu estou aqui evangelizando, mas não está funcionando.
Então, quando o padre vê bons leigos, anima a vocação do padre. Ao mesmo tempo, quando o padre também leva com seriedade a sua vocação, também anima os leigos. Então veja que a vida do padre, embora seja distinta da vida do leigo, ela é complementar. O padre complementa a vida dos leigos e os leigos complementam a vida do padre. Assim é no corpo da igreja. Uma vida importa, um cristão importa, uma vocação importa. O seu culto a Deus serve para toda a igreja. Contudo, entretanto, mas porém, o seu pecado também prejudica toda a igreja. Tem gente que eu não consigo corrigir, dada a santidade. Eu falo, não vou nem corrigir essa pessoa. E aquela pessoa me anima, bem, eu tenho de mudar de vida, porque está meio grave. Assim também, nós devemos nos olhar uns aos outros, devemos estar atentos. Nós somos um corpo, no sentido de que um membro importa para o outro. Mesmo que você não faça nada lá na igreja, mesmo que você não seja agente de pastoral, se você vem à missa, se você é um bom cristão na sua casa, você ajuda a igreja. Mesmo que de forma discreta, sem que as outras pessoas notem, você está contribuindo para com a igreja de Cristo. Versículo 9. O amor não seja falso. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, estimando-vos reciprocamente. Se São Paulo escreveu isso, é porque não estava acontecendo. Não sejais lentos na solicitude, sede fervorosos no espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades. Prossegui firmes na prática da hospitalidade. Quem são os santos? Os cristãos. O cristão é o santo. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não sejais pretensiosos, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não vos considereis sábios aos próprios olhos. A ninguém pagueis o mal com o mal. Empenhai-vos em fazer o bem diante de todos. Na medida do possível e enquanto depender de vós, vivei em paz com todos. Caríssimos, não façais justiça por vós mesmos, mas dai lugar à ira divina, pois está escrito: a mim compete fazer justiça, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Agindo assim, estarás amontoando brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. De fato, é o que Jesus já propunha no Evangelho. Nada de novo São Paulo está propondo. Capítulo 13. Cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não existe autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se opõe à autoridade resiste à ordem de Deus, e tais rebeldes atrairão sobre si a condenação. De fato, não há razão para se temer os governantes quando se pratica o bem, mas somente quando se pratica o mal. Queres não ter medo da autoridade? Pratica o bem e serás por ela elogiado, pois a autoridade está a serviço de Deus para te levar à prática do bem. Caso, porém, pratiques o mal, terás motivo de temê-la. Não é sem razão que ela traz a espada. Ela está a serviço da ira de Deus para punir quem pratica o mal. Por conseguinte, é preciso submeter-se não somente por medo do castigo, mas, sobretudo, por motivo de consciência. Pela mesma razão, pagai impostos. Os funcionários que os recolhem fazem-no como ministros de Deus. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem o imposto, a quem a taxa,
A quem o temor, a quem a honra, a honra. Bem, de fato, a igreja sempre orientou que se obedecessem às autoridades, isso lá desde o início. Foram cobrar São Pedro. Você e Jesus não estão pagando, hein, o imposto. E Pedro mente. Paga sim, pagamos sim. Quando ele chega a Jesus, Jesus fala: Pedro, de quem que é essa efígie que está na moeda? É de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí pega um peixe e traz aqui. São Pedro vai e pesca, ele traz um peixe e de dentro da boca do peixe sai uma moeda. E Jesus manda: agora vai lá, paga o imposto por mim e por ti. Diz a tradição que aquele São Peter é o peixe que São Pedro pegou, que tinha a moeda dentro. É por isso que ele recebe o nome de São Peter, que é homenagem a São Pedro. É aquele peixinho que não é muito grande, né? É um peixe quase que individual. E é aquele peixe, então, que Jesus mandou pagar impostos, né? Agora, atenção, nós não somos obrigados a fazer o mal. Nós não somos obrigados a cumprir a maldade. Aqueles que estavam sob Hitler, quando teve o julgamento de Nuremberg, eles foram questionados: por que vocês obedeceram às ordens más? Depois nós temos a Hannah Arendt, que é uma filósofa judia. Ela escreve sobre a banalidade do mal. Então, enquanto o poder ordena o bem, cabe nós a cumprir o bem, pagar o imposto, ser honesto, ser correto, obedecer. Agora, quando a autoridade ordena o mal, nós não devemos cumprir, porque é a autoridade que está mandando. É fazer o bem e evitar o mal. Aliás, muitas vezes os cristãos foram perseguidos justamente porque não quiseram fazer o mal. Lembremos que os cristãos não queriam oferecer incenso aos deuses, porque isso ia contra o direito divino, e por isso que muitos deles foram mortos. Devemos obedecer à autoridade enquanto a autoridade ordena o bem. Quando a autoridade ordena o mal, nós temos o dever de desobedecer. Então não é uma obediência cega, cuidado, né? Hoje o poder do Estado sobre o indivíduo ele é muito grandioso. Então enquanto ele ordenar o bem, devemos obedecer. Aquilo que devemos cumprir, cumpramos. Quando o Estado ordenar ao mal, aí nós temos a obrigação de desobedecer. Então não é obediência cega. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor que deveis uns aos outros. Pois quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não cometerás homicídio, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o pleno cumprimento da lei. Sabeis em que momento estamos? Já é hora de despertardes do sono? Agora a salvação está mais perto de nós do que quando começamos a crer. A noite está quase passando, o dia vem chegando. Abandonemos as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Andemos honestamente como em pleno dia. Nada de glutonerias e bebedeiras, nada de orgias e obscenidades, nem de discórdia e ciúmes. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não atendais à carne com seus desejos. Uns aspectos muito parecidos com a carta de São Paulo aos Coríntios, um pouco mais resumida. A carta aos Coríntios ela é um pouco mais densa, né? Lembram aquilo tudo que ele falava dos beberrões? Ele já diminuiu um pouco. Andemos honestamente, nada de glutonerias. O que é glutonerias? É comer demais, as comelanças, as pagelanças. Nada de glutonerias, bebedeiras, nada de orgias e obscenidades, nem de discórdias e ciúmes. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não atendais à carne com seus desejos. Capítulo 14. Acolhei quem é fraco na fé, sem discutir opiniões.
Um acredita que pode comer de tudo, outro, sendo fraco, só come legumes. O que come de tudo, não despreze o que não come, e o que não come, não condene o que come, pois Deus acolheu também a este. Quem és tu para condenar o servo de um outro? É para seu próprio Senhor que ele fica de pé ou cai? De fato, ele vai continuar de pé, pois o Senhor tem poder de sustentá-lo. Há quem considere uns dias mais importantes que outros, e há quem considere todos os dias iguais. Continue cada qual com o próprio modo de pensar. Quem distingue um dia do outro, faz isso por amor ao Senhor. E quem come de tudo para a glória do Senhor, pois ao comer dá graças a Deus. E quem não come, deixa de comer por amor ao Senhor, e também ele dá graças a Deus. Ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, por que desprezas teu irmão? Todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Com efeito está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua professará a Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, tomai a decisão de não pôr diante do irmão qualquer obstáculo ou pedra de tropeço. O que a igreja ordena, por exemplo, para o jejum? Que todos façam jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Na Idade Média, me parece que eram os 40 dias sem carne. Não era só esses 2 dias. E a igreja viu que talvez a gente tenha ficado muito fraco. Agora, eles faziam jejum por amor a Deus. E nós, que somos mais fracos, fazemos jejum só na quarta e na sexta, também devemos fazer por amor a Deus. Agora, aqueles que podem mais, façam mais, mas sem se considerar mais do que os irmãos. Aqueles que têm de ser mais radicais no amor, radicais na fé, vocês. Não se julguem melhores do que os outros e deem glória a Deus porque vocês conheceram a fé mais profundamente e vão cumprindo por amor a Deus. E devemos ter piedade para com aqueles que são mais fracos. Aqueles coitados, que acham que pode faltar à missa no domingo, já é um pecado grave. Aí a gente tem a obrigação de dizer, olha, pelo menos no domingo você precisa ir. Mas nós que vamos todos os domingos, todos os dias, nós não temos como obrigar as pessoas a fazerem o mesmo. Cada qual segundo a sua possibilidade e segundo o seu amor, mas isso não nos faz melhores. É porque Deus nos deu e nos pediu mais do que dos outros e nós oferecemos com maior gratidão. Versículo 14: eu sei e no Senhor Jesus estou convencido de que nada em si é impuro. Uma coisa torna-se impura somente para quem a considera impura. Se por causa de um alimento teu irmão fica entristecido, já não estás procedendo de acordo com o amor? Por causa do alimento que tomas, não seja ocasião de perdição para aquele por quem Cristo morreu. Que não seja difamado o que é bom para vós. Com efeito, o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quem serve assim a Cristo agrada a Deus e é estimado pelos homens. Portanto, busquemos tudo o que contribui para a paz e a edificação de uns pelos outros. Por causa de um alimento, não destruas a obra de Deus. Certamente tudo é puro, mas é errado comer alguma coisa sendo motivo de tropeço. É melhor abster-se de carne, de vinho e de qualquer coisa que possa fazer o teu irmão tropeçar. Guarda para ti diante de Deus a fé que tens. Feliz é quem, ao aprovar alguma coisa, não se condena a si mesmo. Aquele, porém, que come, estando com dúvidas, é condenado, porque a sua ação não procede da fé.
e todo ato que não procede da fé é pecado. De novo, desenvolvimento da segunda carta aos Coríntios. Devemos estar tranquilos, o alimento não nos faz impuro, aquilo que comemos não nos faz impuros. Devemos ficar atentos. Agora, se vai ser motivo de choque para o irmão, podemos ficar sem comer, sem dificuldade nenhuma, e isso Deus vai considerar. Capítulo 15. Nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não buscar só o que nos agrada. Cada um de nós procure agradar ao próximo para o bem, visando a edificação. Com efeito, Cristo também não procurou o que lhe agradava, mas, como está escrito, os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Tudo o que outrora foi escrito para a nossa instrução, para que pela constância e consolação que nos dão as Escrituras, sejamos firmes na esperança. O Deus da constância e da consolação nos conceda estar de acordo uns com os outros, como ensina o Cristo Jesus. Assim, unanimemente, a uma só voz, glorificareis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo tornou-se servo da circuncisão para mostrar que Deus é fiel e cumpre as promessas feitas aos pais. Quanto aos gentios, eles glorificam a Deus por causa de sua misericórdia, como está escrito: por isso, eu te glorificarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. A Escritura diz ainda: nações, alegrai-vos junto com o seu povo. E em outra passagem: nações, louvai todas o Senhor e aclamem-no todos os povos. Isaías, por sua vez, diz: despontará o rebento de Jessé, que se levantará para governar as nações. Nele elas colocarão a sua esperança. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz em vossa fé. Assim vossa esperança abundará pelo poder do Espírito Santo. Jesus necessitava do batismo? De modo algum, ele não tinha pecado. Jesus precisava ser circuncidado? Não, ele era o Filho de Deus. Mas, para se fazer um entre os homens e para nos dar o exemplo, ele buscou o batismo e ele buscou a circuncisão. Assim também, às vezes, nós devemos engolir as coisas alheias para a salvação de todos. Assim também Cristo fez por nós. Por amor, ele se submeteu. Às vezes nós queremos a justiça e, por falta de caridade, nós nos opomos em algumas circunstâncias que são desnecessárias e pode ser até que possamos ser escândalo para aqueles que são fracos. Devemos ficar atentos também com o nosso proceder diante dos fracos. Versículo 14. Meus irmãos, de minha parte estou convencido a vosso respeito de que estáis cheios de bondade e cumulados de conhecimento, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. No entanto, em parte vos escrevi com certa ousadia, a fim de vos reavivar a memória, em virtude da graça que Deus me deu. Sou ministro de Jesus Cristo para os gentios, prestando um serviço sacerdotal ao Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferenda bem aceita, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, de que me gloriar em Cristo Jesus diante de Deus. Falo tão somente daquilo que Cristo realizou por meu intermédio para trazer os gentios à obediência da fé em palavras e ações, pelo poder de sinais e prodígios, pela força do Espírito. Assim levei a cabo a pregação do Evangelho de Cristo, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tendo o cuidado de anunciar o Evangelho somente onde o Cristo ainda não era conhecido, a fim de não edificar sobre alicerce alheio e me conformar ao que está escrito: aquele aos quais ele não foi anunciado, o verão, e os que não ouviram, compreenderão. É isso que, o mais das vezes, me impedia de ir até vós. Agora, porém, que não tenho mais campo para o meu trabalho naquelas regiões,
e como há tantos anos desejo vivamente visitar-vos, espero ver-vos de passagem quando viajar à Espanha. Espero também que me ajudeis no prosseguimento de minha viagem, depois que eu desfrutar um pouco da vossa convivência. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a fim de servir aos santos. De fato, a Macedônia e a Acaia decidiram que se fizesse uma coleta para os santos de Jerusalém que estão na pobreza. Decidiram sim, mas elas têm também certa dívida. Com efeito, se os gentios participam dos bens espirituais dos santos de Jerusalém, devem, por sua vez, servi-los com os seus bens materiais. Depois que eu tiver cumprido esta minha incumbência e tiver entregue em mãos todos esses donativos aos santos, partirei para a Espanha, passando por vós. E sei que ao visitar-vos, irei com a plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do seu Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, por mim, para que eu escape dos descrentes na Judéia e para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelos santos. Assim chegarei a vós com alegria e, pela vontade de Deus, descansarei um pouco entre vós. O Deus da paz esteja com todos vós. Amém. Ele não conseguiu ir à Espanha, porque nesse retorno ele foi pego e ali quase o mataram. Foi quando ele disse que era cidadão romano e, portanto, deveria ser julgado pelo imperador. Ele voltou e ficou de fato em Roma e outros fizeram a evangelização. Vocês agradeçam a Deus porque está chovendo, mas eu creio que agora o som vai ficar um pouco confuso. Mas a gente entrega para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Capítulo 16. Recomendo-vos nossa irmã Febe, diaconisa da igreja em Cencreia. Acolhei-a no Senhor de maneira digna, como convém aos santos, e assisti-lhe em qualquer coisa em que possa precisar de ajuda, pois ela também tem ajudado a muitos, inclusive a mim. Vamos fazer aqui as distinções. Haviam os diáconos na igreja primitiva, primeiramente aqueles 7 homens que foram separados para que dessem comida para as viúvas, porque não cabia aos apóstolos ficar preocupados com essas coisas. Antes deveriam estar preocupados com a oração, com o evangelho. Eles escolheram 7 homens de boa índole para que se fizesse isso. E, por fim, os diáconos começaram a ajudar também no batismo. E conforme a igreja foi se desenvolvendo, como era feita a unção? Hoje, a unção se resume a ungir o peito da criança ou do adulto com o óleo dos catecúmenos, e depois do batismo se faz a unção com o óleo do crisma sobre a cabeça. Sobre a cabeça, né? A testa é reservada para a unção do crisma. Então, de modo geral, quando é possível, porque às vezes a criança tem o cabelo já comprido, o padre joga o óleo sobre a cabeça da criança. Agora, na igreja primitiva, não era assim. E besuntava o corpo inteiro. E quem fazia o batismo era o bispo. O diácono ia lá, ungia o homem inteiro, inteiro. E depois o bispo, o diácono fazia também a unção com o crisma. Agora, imagine a dificuldade de um homem ungir uma mulher. Era algo escandaloso. Então a igreja separou algumas diaconisas, não para o serviço do altar, não para o serviço da caridade, mas para a unção das mulheres antes do batismo. É essa a irmã Febe, diaconisa, que era responsável por isso. Então, não que a ordem era entregue às mulheres, mas por causa da necessidade, essas mulheres faziam a unção antes do batismo. Aliás, o diácono hoje é muito interessante,
Hoje nós temos os diáconos permanentes, que foi uma ordem restaurada pelo Concílio Vaticano II. E, embora antes havia só os diáconos transitórios, eram aqueles que estavam sendo preparados para o sacerdócio. É muito interessante que os diáconos hoje, eles são clérigos, eles participam do clero, mas eles não são sacerdotes. Um diácono permanente, como qualquer outro diácono, ele não pode consagrar, ele não pode dar a unção, porque isso é função sacerdotal. Se o bispo, por exemplo, nomeia algum homem, ele pode fazer isso, um ministro extraordinário para o matrimônio, ele pode assistir ao matrimônio, tal como um diácono faz. Se o bispo dá uma nomeação para um leigo fazer o batismo, um ministro extraordinário do batismo, o leigo também pode fazer o batismo, tal como o diácono faz. Qual que é a distinção de um diácono para um leigo? É que ele é clérigo, mas ele não é sacerdote. Não há muita distinção de ofício entre um leigo e um diácono. E assim também na igreja primitiva, porque o diácono não estava reservado para a oração, nem para a missa, estava reservado para a distribuição dos alimentos e dos donativos e para ajudar o bispo no batismo. Eram serviços de auxílio. Versículo 3: Saudai Prisca e Áquila, colaboradores meus no Cristo Jesus, quais arriscaram suas próprias vidas para salvar a minha. Eu lhes sou agradecido, e não somente eu, mas também todas as igrejas fundadas entre os gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Vocês sabem que Prisca é o contrato de Priscila. Prisca é Priscila. E mais uma pequena informaçãozinha, onde é que a igreja se reunia? Nas casas dos fiéis, mas eram casas estáveis. Então ali na casa de Prisca e na casa de Áquila havia uma igreja doméstica e as escondidas porque eram perseguidos. Saudai meu muito estimado Epêneto, primeiro fruto da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou para vós. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacam entre os apóstolos e se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, a quem muito estimo no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo, e a meu caríssimo Estaquis. Saudai Apeles, digno de aprovação em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, que tanto se afadigam no Senhor. Saudai a caríssima Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, esse eleito no Senhor, e sua mãe, que também é minha. Saudai a Síncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, bem como Olímpia e todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Mais uma nuance que é preciso notar. Embora seja o centro do império, os nomes não são romanos. Não é Primos, Tércios, Cláudios, são todos nomes gregos. É interessante, me parece que Deus preparou 3 grandes nações para fazer a fé chegar a todo mundo. Deus juntou a fé de Jerusalém com a ciência, com a sabedoria grega da cidade de Atenas, com o direito romano da cidade de Roma. Deus juntou 3 grandes cidades-estado, Jerusalém, Atenas e Roma, fazendo com que a fé chegasse a todos os cantos. Parece que Deus preparou tudo isso e depois que Ele trouxe
a fé cristã, trouxe Cristo para o mundo. Embora fosse o centro do império, a cultura era grega. Ainda se falava muito grego em Roma. Embora os documentos oficiais fossem em latim, o grego era a língua dos cultos. E todos esses nomes são nomes gregos. Andrônico, Júnia, depois Estaques, Herodião, Narciso, Trifena e Trifosa. Percebam, Hermes, Patrobas, Hermas, Filólogo, Júlia, Olímpia, são todos nomes gregos. Embora o império fosse romano, a cultura era a cultura grega. Rogo-vos, irmãos, que tomeis cuidado com os que provocam dissensões e escândalos, contrariando o ensinamento que aprendestes. Afastai-vos deles. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre. Com um palavreado bonito e envaidecedor, enganam o coração dos simples. De novo, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios aqui expressa. É preciso tomar cuidado, nem todos têm a fé pura. 19. Com efeito, vossa obediência tornou-se conhecida por todos, e isso me alegra. Mas desejo que vos mostreis sábios para o bem e não envolvidos com o mal. O Deus da paz esmagará sem demora Satanás sob vossos pés. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Timóteo, meu colaborador, vos saúda. Também vos saúdam Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Gaio, que hospeda a mim e a toda a igreja, vos saúda. Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto vos saúdam. Glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar segundo o meu evangelho e o anúncio de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em silêncio desde os tempos antigos. Agora esse mistério foi manifestado e, mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações para trazê-las à obediência da fé. A Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Conseguimos concluir a carta de São Paulo aos Romanos, uma carta densa, profunda e também pastoral, que foi colocando o rumo para todos os cristãos. Agora, São Paulo chegou em Roma, foi subjugado, foi preso, passou alguns anos lá. Agora ele será trazido para Roma e ali ele ficará preso durante um tempo. E agora leremos as cartas que ele fez enquanto estava preso em Roma. A primeira carta é a carta a Filémon. Próximo encontro, leremos a carta a Filémon. Permitam-me conceder a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.